Algumas perguntas que surgiram no decorrer das apresentações, eu colocaria de novo para começar o debate, nós vamos abrir o debate já. Primeiro, como impulsionar a inovação incremental sem cair na armadilha de impor barreiras ao acesso? E como continuar a lidar com os tratados de livre comércio que a nossa região com certeza estará enfrentando, como outras regiões também estão enfrentando com o Tratado de Livre Comércio entre Norte e Sul. Depois, as conclusões e desafios que o professor Juan Pablo Jiménez coloca, eu acho que são uma guia de discussão que pode muito bem nos servir para discutir, mas não vamos conseguir entrar nos detalhes ou na profundidade necessária em cada uma delas. E com base nas diferenças marcantes também que foram colocadas aqui na nossa região, e com os vários países segmentados em 3 grupos, ou de qualquer maneira com diferenças marcantes, como é possível ou como podemos caminhar para tentar harmonizar ao máximo, diagnosticar e harmonizar ao máximo, ou procurar as soluções diferentes que cada país vai ter, mas que, ao mesmo tempo, é necessário e é um dos objetivos de estarmos juntos, de discutir possíveis propostas conjuntas ou como podemos aproveitar a experiência de outros e tentar buscar saídas comuns, mas, ao mesmo tempo, trabalhando o conjunto da região e, principalmente, a sub-região Unasul. Então, eu abro imediatamente para a pergunta. Eu proporia, se todo mundo está de acordo, que façamos uma rodada de 3 perguntas ou 3 comentários, perguntas, tem microfone circulando, e, em seguida, passamos para os debatedores e voltamos a abrir uma segunda rodada. Ok? Tem um pedido aqui, outro aqui? Temos 3. Vamos lá. Primero me voy a presentar, Gabriela Intablián, director de Ciencia de Uruguay. Primero un comentario. Eu primeiro queria fazer um comentário e algumas perguntas. Há um tema que faltou em algumas das apresentações, que é o setor educacional e como isso tem uma influência na base de todos os sistemas, porque sem um bom sistema de educação tributária ou de acesso para a saúde, vai ser difícil chegar a um bom programa para a saúde, e muito menos se nós pensarmos na educação das pessoas que trabalham na saúde. Nós estamos vendo no Brasil agora o programa Mais Médicos, onde eles precisam de 32 mil médicos, mas também, por exemplo, eles também precisam de 60 mil engenheiros para o pré-sal. Então, realmente, é uma máquina que está absorvendo o conhecimento dos países vizinhos. Há uma coisa que temos que destacar também, é uma assimetria nas doenças. Não é a mesma coisa uma população como a do Uruguai, que já está muito idosa, e as doenças daquele país são produto da idade avançada, e outras populações muito jovens com uma mortalidade infantil muito significativa. E, por outro lado, aquela questão de como solucionamos esses problemas. Eu vou jogar a primeira pedra, eu sou de origem palestina, e há uma questão. Eu quero agradecer ao Departamento da Saúde dos governos que nos convidaram. Nós estamos representando os nossos países em vários organismos, Unasur, CELAC, Mercosul ampliado, onde os acordos bilaterais geram programas de pesquisa que estão na base de tudo isso que nós estamos discutindo. E eu quero também fazer um chamado para os economistas ao fazer comparações com a União Europeia. A União Europeia vai, nos próximos anos, passar por uma fragmentação social que nós já convivemos com isso.
cada vez que a Europa entra em uma fragmentação social, isso conclui em uma guerra mundial. Acho que essa é uma questão que nós, na América Latina, temos que fazer uma introspecção. A pergunta é o que nós fazemos não para gerar essas plataformas comuns, mas como poder compatibilizar as diferenças dos nossos sistemas de saúde em função das doenças, as diferentes doenças que nós temos. Temos aqui também. Boa tarde, meu nome é Fernando Cornejo, eu sou gerente de incentivo acadêmico no Instituto do Equador, eu sou delegado do presidente da República da empresa de fármacos do Equador. Eu tenho um pé na área de ciência e tecnologia, um pé na área da saúde, e eu estou em vários organismos de ciência e tecnologia como o meu companheiro. Eu quero fazer uma pergunta para o João Paulo. Com relação ao seguinte ponto, o seu gráfico, você falou sobre a diminuição de preços de produtos primários, especialmente aqueles que vêm de recursos naturais, e o impacto direto na diminuição dos tributos é algo muito clássico. No Equador, nós queremos mudar a nossa matriz produtiva, porque senão isso se torna insustentável em algum momento, especialmente com o aumento de gastos com a saúde e educação que tem acontecido ao longo dos últimos 6 anos. Então, parte dessa estratégia é, por exemplo, a geração de grupos de desenvolvimento tecnológico. Uma delas é a empresa pública, da qual sou gerente, que é uma construção, uma instalação que é focada na ciência e tecnologia. Mas aí nós temos uma discordância. Como uma empresa pública, nós estamos em uma zona especial de desenvolvimento econômico que tem várias isenções tributárias que você mencionou como um caminho fácil, mas isso é necessário para trazer investimentos para realmente gerar essas indústrias de conhecimento na nossa cidade. Então, o que nós fazemos? Precisamos dessas isenções impositivas, porque nós temos na geração e fora da nossa, dentro da região e fora da região, espaços que estão desenvolvendo a mesma coisa e que se tornam em algum momento concorrentes. Bom, eu queria parabenizar os palestrantes pelas suas apresentações. Eu quero fazer uma pergunta para Juan Pablo e para Oscar. Me chamou a atenção um slide onde você falou sobre o impacto distributivo da política fiscal, dividindo entre antes do imposto e depois do gasto. E você, Juan Pablo, explicou quais são as causas que determinam um baixo impacto desse efeito tributário. Mas você não mostrou o impacto do gasto, e eu queria ver a visão dos dois, saber por que vocês acham que a nossa capacidade de redistribuir através do gasto público é menor significativamente que no caso da Europa ou qualquer outra região. Nós realmente somos a região mais desigual. E a outra pergunta é uma observação. Com relação às finanças públicas, quando nós classificamos o gasto, as classificações são arbitrárias. E o gasto na saúde é uma função, assim também como a ciência e tecnologia, a educação, a previsão social. E quando nós falamos sobre a saúde, vocês se lembram do relatório da LONDE, quando nós vemos que 90% das causas das doenças, 10% das causas de doenças estão financiado com 90% do gasto com a saúde. E eles não estavam abordando realmente os pontos determinantes da saúde. Então, se nós realmente queremos ter mudanças no estado de saúde das pessoas, das taxas de mortalidade infantil, como nós pudemos ver naqueles gráficos, nós não temos que focar no gasto com a saúde. Para ver os resultados com a saúde, principalmente com relação à esperança de vida e as taxas de mortalidade, temos que olhar mais para um gasto integrado
e não o que nós, como economistas de finanças públicas, determinamos como saúde. Eu acho que isso é importante para fazer essa análise. E eu espero que a pergunta ficou clara. Então, na ordem das apresentações. Buenas tardes, sou Miguel Gallegos. Boa tarde, meu nome é Miguel Gallegos, eu sou da Direção de Economia e do Ministério de Saúde Pública do Equador. Eu queria fazer um comentário. As estatísticas que foram apresentadas pela CEPAL são muito contundentes e isso realmente reflete a região em geral. Eu tinha uma pergunta diretamente para o Oscar. Você falou, o seu ponto de vista é que o ideal ou que a saúde gasta, o gasto público mais ou menos 10% do PIB. No Equador, no momento, o gasto com a saúde é 2% do PIB. E nós estamos planejando até 2017 aumentar esse número até 4%. O que você acha com relação às economias desiguais que temos na nossa região? É essa a melhor opção ou qual é a alternativa para esses países onde não temos economias fortes como na Argentina, no Brasil e outros na região? Muito obrigado. Então vamos passar para a mesa a responder. E eu não vejo mais solicitações de perguntas. Bom, então vamos pela ordem. Reinaldo, tem alguma questão a colocar? Bom, não, a maioria das perguntas foram dirigidas aos economistas, como sempre. Como sempre, né? Quem lida com dados, lida com é uma confissão de inveja, não nada mais do que isso. Bom, mas tem uma questão que me parece interessante, colocada pelo nosso colega do Uruguai e depois o nosso colega de Argentina, sobre o perfil epidemiológico de nossos países. É verdade que uma estrutura de população como a uruguaia, ela está claramente num momento diferente, por exemplo, da brasileira. Quer dizer, eu creio que a estrutura populacional do Uruguai hoje é o que o Brasil terá daqui a 20 anos, talvez. Quer dizer, nós temos ainda uma chamada janela demográfica que eu creio que o Uruguai não tem mais. Não é? A despeito disso, eu acredito que, digamos, as prioridades de saúde ou as prioridades de políticas de saúde, as diferenças entre elas não respondem de maneira tão intensa às diferenças na pirâmide populacional. Se nós formos ver a carga de doença, não é? A burden of disease, no Brasil, no Uruguai, em qualquer dos países da região, ela vai ser relativamente parecida. Não é? Quer dizer, nós teremos uma predominância já de doenças crônicas, degenerativas, não transmissíveis. É claro que existem, tanto no Brasil quanto em outros países, alguns bolsões, alguns pedaços, alguns conjuntos populacionais que ainda têm uma carga de doença diferenciada. Mas eu acredito que, do ponto de vista de possibilidades de cooperação, elas são bastante, digamos, homogêneas, não é? O que enseja possibilidades maiores de cooperação entre os países da região. E uma outra questão que eu queria mencionar, que é ligada a essa, é a menção à brecha 90-10, que o nosso colega argentino mencionou. Isso também é digamos, uma questão de marketing, não é? Na verdade, a brecha 90-10 não fala de problemas de saúde, mas sim de pesquisa em saúde. Ela foi estabelecida já há uns 20 anos atrás, ao dizer que 90% dos recursos para investigação em saúde se destinam a enfermidades que atingem a 10% da população mundial.
Isso também é algo que tem que ser posto em tela de juízo, não é? Exatamente pela homogeneização do perfil epidemiológico na maior parte do mundo, exceção a África subsaariana e alguma coisa do sudeste da Ásia, não é? Nós temos, na verdade, uma homogeneização muito grande desses perfis epidemiológicos, e eu acredito que a investigação em saúde, ela também, na medida em que há uma homogeneização do perfil epidemiológico, a investigação em saúde também vai se homogeneizando. Ok, obrigado, Ana. Só uma questão que eu queria também salientar, já que está falando em perfil epidemiológico, que todos nós estamos alertas, todos os nossos países estão alertas, a OPS também vem trabalhando muito, que é as populações fronteiriças, né? As populações fronteiriças entre nossos países são populações que têm problemas específicos e muitas vezes não são lidados de maneira diferente entre os países. Então, é uma atenção, apenas chamar a atenção para todos nós estamos alerta. Isso tem sido muito trabalhado na Sul, Mercosul, na OPS, mas é uma questão que merece ser destacada também. Então, passo a palavra para o nosso segundo debatedor, o professor Juan Pablo Jiménez. A ver, bueno, primero que nada, muchas gracias porque han sido. Bem, primeiro gostaria de agradecer porque vocês sempre foram muito generosos com as perguntas e com os comentários. Não sei se temos que responder, porque agora com todos esses comentários feitos, primeiramente com relação ao comentário do Uruguai, efetivamente faltam temas, mas alguém pode dizer que no meu caso foram muitos temas e a minha ideia foi justamente evitar o que vocês também querem evitar, que é ter uma perspectiva de equilíbrio geral. E muitas vezes, quando se olha a partir de perspectivas diferentes em um mesmo setor, a ideia é que as perspectivas acabam sendo quase advocacy, não de como defender e aumentar os recursos. E quando eu coloquei o pressuposto, as limitações em relação ao pressuposto, em relação à ideia de que, bom, devemos enfrentar o que vocês têm que enfrentar todos os dias e, de certa forma, tentar demonstrar por que é prioritário a saúde em relação a outros, e às vezes isso não é conseguido. Não é por petulância nem para enjoá-los, mas sim para dar a perspectiva completa da situação para vocês. Eu estou de acordo com as comparações regionais. Elas não são sempre muito satisfatórias e algumas vezes há uma visão de que se repetem ou se replicam certos erros de dependência e por essa a intenção de criar essa perspectiva de fazer comparações relativas do PIB, as comparações quase sempre têm históricos anteriores, ou seja, é uma linha, mas efetivamente a intenção é complementar essa linha, mas eu não creio que nenhuma apresentação tenha buscado essa ideia de querer parecer ser melhor, porque, como foi dito, quando a crise é do outro lado, quando o outro deixa de ser um modelo, pode ser que isso possa parecer dessa forma. Com relação à pergunta, sim, há países em que a dependência com relação aos produtos primários é mais importante e temos que ver como separar a evolução das rendas, que é tão procíclica. É impossível que as entradas de renda sejam tão procíclicos, e nós temos que, talvez, criar duas bases com ciclos importantes como o consumo e os recursos naturais. E a região tem experiência de como definir os gastos de forma mais estável, porque você sabe melhor do que eu que os
os riscos que existe uma alta volatilidade dos gastos. Eu não acredito, isso não é uma boa discussão em financiamento público. A questão de isenção, a questão de gastos são demonizadas. Eu diria que essa é uma ferramenta de política de impostos e tem que ser bem utilizada. Entretanto, nós temos as mesmas, quando nós temos as mesmas isenções, pode existir um problema de competição, você pode ter um problema e você tem que evitar isso, e é fácil adicionar isenções. Então, você tem que ter mais explicações, e são as mesmas que 40 anos atrás, o mercado está sendo mudado, algo tem que ser mudado aí. Também temos que evitar, em relação à coordenação internacional. Coordenação, sim, no Brasil, claramente, nós estamos falando de coordenação entre os Estados. O Brasil tem a história do ICMS, por exemplo, um imposto estadual. E também há questões de coordenação internacional que são importantes a serem considerados. É claro que eu não vou responder a próxima pergunta, eu vou deixar para o nosso colega, mas eu diria que eu pude dar a vocês uma visão muito geral, porque nós tivemos pouco tempo e nós temos... eu dividi em 4 categorias de gastos a minha apresentação. Vocês tinham que ver a composição das diferentes despesas e por isso nós temos também uma distribuição tão baixa. O custo na América Latina, é importante dizer, vamos nos lembrar, na América Latina, a política fiscal, até recentemente, era como nós somos os reis do ajuste financeiro e nós temos que encarar ajustes financeiros e suas variáveis e com os gastos na infraestrutura, vocês podem ver a evolução da infraestrutura desde a crise de 92 até agora. E agora nós estamos conseguindo fortalecer nossas políticas. Então, podem ver a infraestrutura na região se deteriorou e é difícil recuperar. Então, acho que isso pode ser uma forma de ver as coisas. A classificação dos gastos sociais. Nós não estamos contentes com essa classificação. Queremos ver a distribuição do impacto. As pensões também têm que ser levadas em consideração. E também, em relação à distribuição, nós temos que ter uma melhor classificação. Temos que tentar ver outras coisas, porque as pensões, muitas vezes, não são uma ferramenta auxiliar. Nós temos que ver a composição dos gastos para melhor entender o cenário e temos que ver isso por país para entender a distribuição e o impacto que tudo isso causa. Não sei se mais alguém tem mais perguntas, eu posso responder mais tarde. Okay? Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Gracias, Juan Pablo. Y para tu tranquilidad, las preguntas son para nosotros porque le explicamos mal las cosas. Lo tuyo es claro, por eso no te pregunto. As pessoas estão fazendo perguntas porque nós não fomos claros nas nossas apresentações. A culpa é nossa, pela falta de clareza durante a apresentação. Vamos ver se nós conseguimos entender melhor agora. Eu quero levantar 2 ou 3 questões nas questões que foram levantadas. Primeiro, eu concordo. O Tomás também já ponderou que nós temos outros gastos, mas nós também temos que exercer influência sobre os resultados finais do sistema, especialmente quando nós falamos de mortalidade infantil. Educação é fundamental. Os serviços de água também são outras coisas que têm que ser consideradas. Nós podemos ver, mas nós nunca podemos negligenciar outros fatores importantes também, especialmente quando nós estamos classificando os países. Nós também temos que classificar esses países de acordo com os seus perfis epidemiológicos e a situação de envelhecimento. No Uruguai, Argentina, por exemplo, eles são diferentes de outros países. E isso gera um impacto duplo
Por outro lado, nós temos um problema com a demanda por serviços e, por outro lado, quando vocês têm maiores demandas, quando tem uma população que envelhece, nós temos um problema de seguridade social também. E isso também se aplica à saúde, prioridades, e nós precisamos mais, mas você tem um setor que demanda ainda mais, e o pior, o uso. São os demógrafos que estão estudando as mudanças demográficas e eles dizem para nós que nós estamos num momento em que existe uma mudança demográfica que vai terminar em 15 anos, porque nós estamos utilizando todos os recursos irracionalmente, especialmente, nesse caso, no Rio da Plata. E também é o que ocorre com o resto da região. É um problema muito sério que eu acho que não está sendo resolvido da forma adequada. E existem muitas formas de se lidar com esse problema. A questão esta de por que na América Latina essa questão de por que na América Latina não há tanto impacto da distribuição, o que o Juan Pablo falou anteriormente, não é porque ele não falou. Bom, obviamente, isso ficou implicado na apresentação. Nós temos esse problema de impostos. Sim, os gastos, não vamos nos esquecer também de que é um aspecto de impostos importante também, ou a comparação entre a Europa e a América Latina. Os impostos coletados pela América Latina são impostos de renda e isso também tem um grande impacto em termos de distribuição. Quando nós comparamos a América Latina e a Europa em termos de impostos de renda, e também existe uma alta informalidade, nós temos 30 anos de crescimento do setor informal, que se baseia em uma fraqueza nossa. Nós estabelecemos políticas sociais e, em termos de contribuição, isso gerou uma elite de classe média que se beneficiou por políticas e essas dificuldades são encaradas pelos países e é necessário uma reforma do sistema educacional para podermos colocar todos no mesmo patamar. O que me impressiona mais é a minha preocupação pessoal, não sei como vocês veem, mas o que me preocupa, podem me matar por dizer isso agora, mas o excesso de otimismo das transferências não condicionadas. Na verdade, uma ênfase muito forte é colocada no fato de que essas transferências não melhoram a situação da região. Isso foi dito vários anos atrás. E essas transferências não condicionais representam menos de 50%, menos de meio ponto percentual do PIB e 0,7% na Argentina. E com isso nós estamos felizes porque estamos melhorando a situação dos cidadãos mais necessitados. Isso tem que ser feito ou não tem valor nenhum. Nós não temos uma política para melhorar a distribuição de renda. Nós estamos agindo de forma demasiadamente vagarosa. Havia mais alguma coisa? Não, bom, o outro aspecto tem a ver com o que o nosso amigo do Equador perguntou a respeito dos gastos em saúde. Eu não coloquei isso como exemplo do Brasil e Argentina, eu também falei de países que não tiveram os melhores resultados, apesar do fato de terem gastado muito. Você não tem que gastar muito, você tem que gastar bem. Eu penso, sim. Nós estamos falando de gastos públicos e existe um interesse nisso no Equador. Vocês podem me dizer se esse país tem uma capacidade baixa de gasto, porque eles gastam 2 pontos de GDP em gastos públicos e a Argentina gasta, na verdade, 10. Mas imaginem, todo o resto são gastos privados. O que eu digo é que a Argentina é melhor, mas a Argentina, na verdade, é muito mais ineficiente do que o Equador. Mas quando nós falamos sobre cobertura universal, você gasta o que você pode, mas
os gastos públicos têm que ser os mesmos para todos. Isso não está sendo respeitado. E agora fechamos a sessão. Muito obrigado. Vamos continuar a discussão amanhã, de manhã e à tarde, sobre este assunto. Nós estamos trabalhando num esforço conjunto porque nós temos preocupações semelhantes. Foi um prazer ser um moderador e agora vou passar a palavra para os comentários finais.